Agora vamos falar do Ninho do Urubu, que aliás onde estamos aqui, né, gravando numa sala do CT Ninho do Urubu, né, o Boto trabalhando aqui diariamente, e nós estamos aqui na Flamengo TV conversando com o José Boto. Falando do Ninho do Urubu, que é onde você passa a maior parte do seu tempo. Conversando com algumas pessoas aqui, elas me passaram o seguinte: olha, o Boto, ele mudou algumas coisas no Ninho do Urubu em relação ao passado, né? Alguns acessos foram limitados, antes tinha muito mais gente circulando aqui do que tem agora. Eu gostaria que você falasse sobre isso e o que você pensa exatamente sobre esse método que você tem implantado aqui, né, no dia a dia, no futebol do Flamengo, no CT. Tentar explicar um pouco aquilo que é a minha ideia e para que as pessoas percebam também que não é nenhuma questão de birra, de eu quero para o Simano que seja assim, não. Tem, como é óbvio, uma lógica adjacente a isto. Isto é um local de trabalho. Um local de trabalho dos nossos jogadores, de todos os nossos profissionais que têm a ver com o futebol. E o meu entendimento é que tem que haver distração zero e eles têm que estar super focados naquilo que é a sua função. Seja os jogadores a treinarem, seja a comissão técnica, seja a análise, tudo aquilo que roda à volta da equipa de futebol tem que estar completamente focada. E eu costumo dizer isto, talvez para as pessoas perceberem um pouco. Nós estamos aqui num estúdio de televisão, estamos a trabalhar, Sim, o João está a trabalhar, sim. estão aqui uma série de pessoas a trabalhar, e agora imaginem que anda aqui gente a circular que não tem nada a ver com isto, não é? Sim. Vocês não se sentem confortáveis, não podem fazer o vosso trabalho, e isto é exatamente a mesma coisa do que se passa aqui. Aquilo que eu faço aqui é que as pessoas trabalhem com o máximo de concentração, com o mínimo de distração, e isso implica que só está aqui quem é necessário estar aqui. Tudo o resto não tem que estar aqui. De certeza que vai haver visitas para as pessoas conhecerem o Ninho, não sei se é uma parte mais comercial, mas enquanto nós estamos a trabalhar, só está aqui quem realmente necessita de estar aqui. Isso é uma parte interessante, né? E é o lado bom de você ter esse intercâmbio, ter pessoas de fora aqui com uma visão diferente, porque muitas vezes é uma questão cultural, né? Cada lugar tem o seu hábito, tem o seu costume, tem a sua cultura, e muitas vezes aqui no Brasil essas cenas que nós estamos comentando aconteceram e continuam acontecendo por aí. Então você vem e implementa esse método que você prioriza o trabalho. Então, num primeiro momento, isso acaba chocando muita gente, mas é algo fundamental. E pronto, eu já percebi que aqui no Brasil é algo que levanta muita conversa, não é? Porque lá está, não é uma coisa enraizada, mas na Europa é da primeira liga à segunda liga, em Portugal, no Luxemburgo, na Inglaterra, onde for, os clubes trabalham assim. Só o local de trabalho da equipa de futebol profissional é um local muito fechado, por esse motivo que eu disse, é porque têm que estar focados naquilo que é o trabalho deles. Exato. Agora, Boto, o que você acha que o futebol europeu pode passar para o futebol brasileiro, para acrescentar a qualidade do futebol brasileiro, e você está aqui como um europeu exercendo uma função diretiva? Eu acho que o intercâmbio é sempre bom. Eu lembro-me que 20 anos atrás, 25 anos atrás, e até mais recentemente, Portugal sempre foi um país muito aberto a ter técnicos estrangeiros. Muitos técnicos brasileiros, lembro-me do Paulo Autori, do Carlos Alberto Silva, Filipão na seleção. E todos eles trouxeram coisas positivas ao futebol português, abriram os horizontes a muita gente que trabalhava no futebol português, assim como alguns treinadores que trabalharam em Portugal, da antiga escola de leste, não é? Que trouxeram coisas novas ao futebol português, e eu acho que o intercâmbio e a partilha fazem sempre as pessoas crescerem. E portanto, eu acho que aqui não é diferente do outro lado do mundo. Há um sucesso até grande aqui de alguns treinadores portugueses, não é? Começando pelo Jorge Jesus, o Abel Ferreira. Eu penso que aquilo que trazem aqui ao futebol brasileiro é um pouco de organização. Mais do que novas metodologias, falando do treino, falando do jogo, eu acho que aquilo que eles trazem é um pouco mais de organização. Eu sei porque já ouvi histórias aqui, conheço-o bem. O que eu estou a fazer aqui, o Jesus fez aqui assim que chegou. Fechar o CT, fechar este tipo de coisas que fazem que os jogadores estejam mais focados, que haja uma maior seriedade no trabalho. Eu acho que isso é aquilo que os europeus podem trazer para o futebol brasileiro, assim como eu acho que cada treinador que chega aqui, ou cada profissional que chega aqui da Europa, vai com certeza beber muita coisa boa que há no futebol brasileiro. Perfeito. E logo que você chegou, se não me engano, na sua primeira entrevista, você falou de uma perda da essência do futebol brasileiro, né? Que o futebol brasileiro deixou um pouco de lado aquilo que ele sempre teve. E eu percebo que você
é um profissional muito preocupado com isso. E você trabalha hoje num clube que tem uma longa história em categorias de base e uma tradição muito grande de revelar jogadores. Né? É realmente uma parte que eu gosto muito. Eu fui muitos anos treinador de base, né? E de formação, que é como nós chamamos em Portugal, mas fui muitos anos treinador de base e depois muitos anos ligado ao scouting. E aquilo que os clubes sempre vieram buscar aqui ao Brasil é o talento, é a irreverência do jogador brasileiro. E eu acho que a partir de uma certa altura, porque havia uma ideia errada de que o jogador brasileiro não era bom taticamente, não era intenso, que tinha dificuldades na Europa para se impor, o que é uma ideia completamente falsa, não é? Basta olhar o número de brasileiros que jogam ainda hoje na Europa para se ver que isso é uma ideia falsa. Eu acho que se começou a imitar coisas que se faziam na Europa para dar aos jogadores algumas valências que fizeram com que os jogadores brasileiros ficassem piores. Eu costumo dizer isto na brincadeira, há muitos amigos que tenho aqui no Brasil, que eu dizia assim, se for para vir buscar altos, fortes, intensos, rápidos, vamos à Dinamarca, que são mais baratos do que no Brasil. Não é? A gente vem aqui buscar é talento, vem aqui buscar é aquela irreverência, a própria conhecimento do jogo quase empírico que o jogador brasileiro tem, que eu acho que é uma falsidade dizer que o jogador brasileiro não entende taticamente. Não. Entende à sua maneira e acrescenta até na sua maneira, ou acrescentava, na sua maneira de ver o jogo, acrescentava coisas novas que faziam a diferença. Faziam a diferença na seleção brasileira e faziam em todos os clubes que tinham muitos jogadores brasileiros. Portugal foi um importador de jogadores brasileiros muito grande mesmo. E aquilo que procurávamos era talento, habilidade, intuição. Eu estou a falar de intuição, estou-me a lembrar de zagueiros centrais que o Benfica teve e que todos eles não, o Ricardo não jogou aqui no Flamengo, mas dois deles, o Mozart e o Aldair, grandes, sim. Eram zagueiros, mas eram zagueiros diferentes, com uma intuição para o jogo, com uma qualidade depois quando tinham a bola, que marcaram muito o futebol português e aquilo que depois se começou a pedir dos zagueiros. Tem muito a ver com o Mozart, com o Ricardo e com o Aldair. E eu acho que esses jogadores, por via de uma falsa ideia de que na Europa se procura outro tipo de jogador, começaram a desaparecer. Começou-se a encostar o número 10 nas bandas, não é? Na ponta, deixou de haver número 10, começou-se a valorizar coisas que, no meu entendimento, não deviam ser valorizadas, principalmente num país como o Brasil, e há hoje, de uma forma preocupante, um déficit de talento nas seleções jovens do Brasil. Eu já nem falo na principal, não é? Que ainda tem algum, mas olhando, por exemplo, do meu tempo de Shakhtar, que eu conhecia todas as seleções, desde o sub-16, quando começava a primeira seleção, eu conhecia os jogadores todos. Sim. Estamos a falar da geração de 98, 99, 00, 01. Esses jogadores eu conheço-os todos, eu levei muitos para o Shakhtar e outros gostava de ter levado, mas foram para o Real Madrid. Havia muito talento. A partir dessa altura começou a diminuir. Hoje não é assim tão fácil encontrar jogadores diferentes daquilo que há na Europa aqui no Brasil. E eu acho que isso é preocupante para o futebol brasileiro. Você está no maior clube do Brasil, que é o Flamengo, e que, como eu já citei, tem uma base muito forte, muito tradicional, todo um histórico. Qual é a sua ideia e qual é o seu projeto exatamente para resgatar isso aqui no Flamengo e isso espalhar para o futebol brasileiro, recuperar essa essência e aumentar esse nível de talento? A primeira medida que foi tomada, porque o trabalho na base é um trabalho mais que não é tão visível, ou seja, não é tão visível a curto prazo, não é? A primeira grande medida foi mudar o perfil de jogador que entrava no Flamengo. Ou seja, havia aqui até do ponto de vista, depois daquilo que nos servia aqui para o profissional, havia um desfazamento muito grande entre aquilo que eram as ideias do Filipe, neste caso, mas que eu acho que é o DNA do Flamengo, jogador técnico, jogador bom, rápido, que gosta de ter a bola, para aquilo que havia na base, que é um jogador mais físico, um jogador mais maturado, que realmente às vezes até nos ganha campeonatos, mas depois não tem progressão para a equipa sénior, nem para melhor, e essa medida para mim era essencial, mudar o perfil do jogador que vamos buscar para estar aqui na base. Teve uma cena recente, numa visita anterior aqui ao Ninho do Urubu, quando nós conversamos com o Danilo, aqui mesmo nessa sala, e num dos corredores aqui eu encontrei com o Carlos Noval, né, que é um dos diretores aqui da base do Flamengo.
E eu fui cumprimentá-lo. Parabéns pelo título, né, da Libertadores Sub-20, Flamengo bicampeão. E aí ele me respondeu o seguinte: muito obrigado, mas o que nós estamos preocupados, e o mais importante para nós, é formar os jogadores e formar também o cidadão. Uhum. O título é importante, mas isso é mais importante para nós. Aquilo ficou na minha cabeça. Eu achei uma mensagem muito interessante. Os títulos são sempre importantes, não é? Uhum. Mas não podem, por se querer ganhar na base, inverter todo o processo. Ou seja, é muito mais fácil ganhar com jogadores que fisicamente estão maturados, mesmo que em termos de qualidade se veja que não têm pernas para andar, não é? Para chegar lá. Mas fisicamente eles estão mais maturados, estão melhores que os outros, vão fazer a diferença, principalmente nos escalões mais baixos. O ganhar na formação não pode cortar tudo o resto que é importante. Entendi. Não pode cortar. Eu estive num clube que era o Alverca, em Portugal, era um clube de primeira divisão, e um ano fomos campeões de sub-19. Sub-19 é o equivalente aqui a sub-20. E lembro-me de sentar-me com várias pessoas e dizermos assim: isto foi bom, não foi para os jogadores que ganharam, porque eles não vão chegar a lado nenhum. Foi bom, foi para nós, os treinadores, que nos deu uma projeção enorme, porque daquela equipa, chegar à primeira divisão, chegaram 2 jogadores e sem grande sucesso. Sim. Está a perceber? E é isso que não pode acontecer. O ganhar tem que ser uma consequência de qualquer coisa que está bem feito, e não o objetivo primordial: vamos ganhar o sub-20, o sub-17, o sub-14, o sub-15. Não, isso não pode ser de maneira nenhuma o foco e o objetivo. Esse é o X da questão, né? Talvez por isso a gente tenha chegado a esse diagnóstico da sua resposta. Exatamente. Anterior, né? Agora o que nós temos que ter é jogadores com o perfil que nós queremos para chegarem à equipa principal. É óbvio que não vão chegar todos, mas chegarem 1 ou 2 é muito bom, e se dos outros os vendermos por bom valor, também é muito bom. Agora não podemos chegar, não temos ninguém, ou os jogadores que chegam não têm o perfil indicado, e isso passa-se muito. Esse diagnóstico é fácil de fazer, passa-se muito porque havia uma sede muito grande de ganhar títulos na base. Sim. E na minha ideia, esse nunca pode ser o caminho. E a ideia muito interessante, acaba de chegar um técnico português aqui para o Sub-20, né, o Nuno. A ideia muito interessante de implementar um estilo de jogo desde a primeira categoria até o profissional. Gostaria que você falasse sobre isso, por favor. De certeza estão mais preparados para falar disso do que eu, mas o que me lembro do Flamengo, aquela equipa campeã do mundo, era um jogo técnico, um jogo dominante, protagonista, e é isso que nós estamos a resgatar. Hoje olhamos para o Flamengo do Felipe e é uma equipa que quer sempre ter a bola, quer propor o jogo, não especula nada, porque esse é o DNA, é isso que as pessoas querem, é isso que as pessoas estão no Maracanã, vibram, é com esse tipo de jogo. E os jogadores na base têm que ser habituados a jogar assim. Não faz sentido nenhum para eu ganhar um título qualquer de sub qualquer coisa, jogar com a equipa toda fechada atrás, não é? Com 2 jogadores muito rápidos na frente e jogar em contra-ataque, porque isso não é o DNA do Flamengo. Os jogadores que são habituados a jogar assim, depois vão ter dificuldades em jogar da maneira que nós queremos jogar no profissional. Portanto, vai haver aqui uma ideia geral. Não quer dizer que toda a gente vai jogar da mesma maneira, porque isso até depende, isso depois podemos falar disso. Por exemplo, sei lá, nós jogamos em 4-2, não é? Ou 4-3-3, e você tem num escalão 2 avançados muito bons que ambos têm potencial para chegar à primeira equipa. Por que não mudar para que joguem os 2, não é? Mais do que um sistema de jogo, é uma forma de jogar. A forma de jogar é que tem que ser igual. O jogador do Flamengo tem que ser um jogador que gosta de ter a bola, que gosta de dominar, que gosta de atacar todo o tempo, que não se importa de correr riscos. E isso é que é o DNA do Flamengo. Acho que aí toda a gente vai concordar comigo, porque é isso que as pessoas querem ver, não é? Querem ver um Flamengo que tenha a bola, que ataque todo o tempo, não querem ver um Flamengo fechado cá atrás à espera de qualquer coisa aconteça para ganhar um jogo por 1-0. E isso vamos ter que começar a implementar na base, com essa forma de jogar e com jogadores que interpretem bem essa forma de jogar. E aí está o perfil de jogador, que é a primeira coisa que nós temos que mudar. Você, falando dessas características, né, e trazendo lá da base até chegar ao profissional, me veio à cabeça aqui um nome, que a gente está vendo ainda muito jovem, com 20 anos, e chegando ao profissional, fazendo exatamente isso que você está falando. Tem chamado a atenção o Wallace Ian.
atacante. Eu acho que ele está se enquadrando exatamente nisso que você acabou de dizer agora, né? Sim, um jogador que não tem medo de jogar, que vai lá para dentro sem qualquer problema. É um menino muito bom de cabeça, o que também é muito importante, muito importante. Alguém que ouve, porque nós muitas vezes, e isso não é culpa do Flamengo, é um mal geral até mundial, muitas vezes tratamos os jogadores como estrelas, que não são ainda, e depois quando chegam ao profissional têm grande dificuldade em perceber que estão muito longe até de poderem treinar no profissional. Nem é jogar, é treinar. Porque foram sempre muito levados como estrelas que não são, ninguém era capaz de dizer, olha que se não fizeres isto, isto e isto não jogas. Porquê? Porque eles depois resolviam os jogos sozinhos. E isso é a pior coisa que pode acontecer a um talento na base, é ser tratado como uma estrela, que ainda não é. E mais uma vez, em cima da sua fala, me vem um nome à cabeça. Lohan. Grande talento, um jogador que na base era considerado realmente talvez o principal da geração dele, e nesse momento a gente percebe a distância, que é um jogador que você está tendo uma atenção especial, um carinho especial para buscar, né, um novo caminho para a carreira dele. Exatamente, porque ele é um jogador realmente com um talento enorme, mas que durante todo o processo de formação dele faltou ter coisas, faltou aprender coisas que são essenciais quando chega ao futebol profissional. Ele hoje em dia não está preparado para o futebol profissional. E nós, como reconhecemos um potencial enorme nele, vamos ter aquilo que se diz muitas vezes, não é? Dar um passo atrás para depois dar dois à frente. E tentar-lhe dar, e ele querer, também é importante, aquilo que lhe falta para ele poder realmente ser um jogador profissional e explanar todo o talento que ele tem, que neste momento ele não é capaz. Depende dele. Depende 90% neste momento dele e de paciência da nossa parte também. Perfeito. Estamos conversando com José Botto, diretor técnico do Flamengo, falando das suas ideias, do que ele planeja, falando do trabalho do clube, né? Porque muitas vezes só se vê o clube no futebol profissional, mas existem várias categorias e quantos, né, já brilharam e viraram ídolos do Flamengo e estão virando ídolos do Flamengo vindo das categorias de base. A gente tem bons exemplos agora no profissional. Por exemplo, o Wesley é um jogador que há pouco tempo, Boto, antes de você chegar aqui, ele era muito criticado e hoje em dia ele virou uma unanimidade da torcida, conseguiu dar a volta por cima. Isso é outra parte que é muito importante e tem que ser, lá está, isto tem que ser trabalhado na base. É a parte mental dos jogadores, não é? Porque não há como dar a volta, isto é igual em todo o mundo. A diferença é que o Flamengo é muito grande, não é? Mas é igual em todo o mundo. Um jogador, se não performa, vai ser criticado, não é? E depois, se não tens estatura mental, emocional, para lidar com isso, muitas vezes é um problema. Felizmente o Wesley teve, deu a volta por cima. Eu nunca critico a torcida é o que são iguais, criticam no dia seguinte já apoiam lá em cima. Agora, quem tem que saber lidar com isso somos nós aqui. Não dar lições à torcida de como é que deve torcer, mas nós adaptarmos e criar nos jogadores formas de eles ultrapassarem esses momentos maus que vão ter sempre.